Se você não arrumar tempo hoje para cuidar da sua saúde, eu lhe garanto que um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Há 2 anos, num domingo de manhã, o meu pai saiu de casa sem falar nada. O que nós não sabíamos é que ele iria jogar o próprio carro de um penhasco de mais de 12 metros de altura. Tudo isso porque ele não aguentava mais conviver com as dores nas juntas há mais de 8 anos. Depois de passar anos tomando remédios para a dor, depois de ir de médico em médico, buscando uma forma de acabar com as dores, meu pai tomou essa decisão extrema. Eu não culpo ele, pois foi esse exato acontecimento que me fez descobrir um método natural de 2 minutos para dores nas juntas, comprovado por cientistas de Harvard, nos Estados Unidos. Esse método foi testado por mais de 27.352 pessoas no Brasil. Por isso, nos próximos segundos, eu vou te mostrar como você pode acabar com suas dores nas juntas de maneira rápida, fácil e barata. O mais incrível sobre esse tratamento natural é que ele pode ser feito em casa e você consegue acabar com as dores em aproximadamente 2 dias. Tudo isso revertendo um processo que acontece dentro das células do seu corpo, em 3 etapas. É algo que os cientistas denominaram IMF. Ele age na verdadeira causa da dor, a inflamação. Alguns dos benefícios desse método natural são: 1. Acaba com as dores nas juntas. 2. Regenera o tecido cartilaginoso e o líquido sinovial, desgastados com o passar dos anos. 3. Reverte a inflamação do seu corpo. 4. Não possui efeitos colaterais. 5. Aumenta a energia e disposição. 6. Melhora a imunidade. Ele permite a você ir disso a isso. Veja, esse método natural atua no seu corpo bloqueando algo que os cientistas apelidaram de proteína da dor. Essa proteína é o resultado de um processo chamado inflamação crônica subclínica. Agora, o que é ruim é a inflamação crônica subclínica. Todas as doenças degenerativas, sem exceção, Parkinson, Alzheimer, câncer, todas elas. O denominador comum delas todas é o processo inflamatório crônico. O que eu vou te mostrar agora pode ser feito diretamente no conforto da sua casa. Não necessita de prescrição médica e você não vai precisar marcar uma consulta. Essa solução natural funciona principalmente para pessoas com mais de 30 anos que sofrem com dores nas juntas, inflamação ou inchaço. Não possui contraindicação nem efeitos colaterais. Veja o que disse a Eleusa, que mora em Minas Gerais. Eu morria de dores nas costas, já fazia 7 anos. Já estava com cirurgia marcada, porque o médico tinha me dito que era a única saída para acabar com a dor. Depois que eu comecei a usar esse método, a minha dor sumiu depois de 2 dias. Eu até desmarquei a cirurgia, porque não tinha mais necessidade. Eu recomendo para todo mundo que tiver oportunidade. Veja, isso irá mudar completamente a maneira como as articulações se recuperam, inclusive os tecidos cartilaginosos e o líquido sinovial. Você já ouviu falar do WD-40, o famoso produto que protege todo tipo de metal da ferrugem? Ele penetra nas partes mais profundas do metal e lubrifica praticamente qualquer coisa. Esse método natural que eu estou prestes a te mostrar atua nas juntas de forma semelhante, com a diferença de que ela não só tira a ferrugem acumulada nas suas juntas com o passar dos anos. É como se você trocasse suas dobradiças velhas por dobradiças novas, destravando completamente o seu corpo e permitindo que ele recupere a mobilidade, a energia e a disposição que foram tomadas de você. Que em vários sites sobre nutrição ou suplementos naturais sempre há uma afirmação que diz: essa informação não constitui aconselhamento médico e não deve ser considerada como tal. Você deve sempre consultar um profissional médico qualificado. Bem, eu sou o Dr. Roberto Campos e eu sou um desses profissionais qualificados que os avisos sempre dizem que você deveria consultar antes de seguir qualquer orientação. Eu também sou conhecido como Doutor Inflamação, por causa da minha especialidade em ajudar meus pacientes a reverterem os efeitos destrutivos da inflamação crônica no corpo. Mas eu não estou aqui para falar sobre mim. Esse vídeo é sobre você. Se você está assistindo esse vídeo agora, provavelmente é porque você ou alguém da sua família sofre com dores nas juntas.
Assim como a maioria dos meus colegas de profissão e eu, costumava tratar os meus pacientes com os tradicionais remédios para dor que são vendidos nas farmácias: paracetamol, Dorflex, nimesulina e Tilenol. A lista não tem fim. Na verdade, o que tem fim é a sua qualidade de vida, se continuar tomando esses remédios por muito tempo. Eu só fui descobrir isso quando meu querido pai, depois de sofrer durante anos com dores nas juntas decorrentes a uma artrite reumatoide, arremessou o próprio carro de uma ribanceira de mais de 12 metros. Tudo porque ele não suportava mais conviver com a dor e a humilhação que isso causava na vida dele. À medida que a dor foi piorando, meu pai começou a tomar remédios cada vez mais fortes. A dose recomendada já não fazia mais efeito, por isso ele foi aumentando. Ele chegou a combinar mais de um remédio para a dor, algo que eu não recomendo a ninguém. Contudo, os remédios não deixaram de fazer efeito, mas essa não foi a pior parte. Junto vieram os efeitos colaterais: insônia, dores no estômago, problemas nos rins, pressão alta, baixa imunidade. Aos poucos, os remédios que deveriam acabar com a dor do meu pai foram deixando ele inválido. Como eu poderia culpar o meu pai? Nem mesmo eu sabia sobre essa fórmula natural para a dor que eu estou prestes a te mostrar. Veja o que meu pai sofreu. Eu não desejo para ninguém, mas esse foi o preço a se pagar pela incrível descoberta que veio a seguir. Os remédios para a dor que você toma não tratam a verdadeira causa da dor. Eles apenas criam um alívio temporário ao bloquear os receptores da dor presentes no seu cérebro. Por outro lado, isso impede que seu corpo se recupere como deveria. A dor é um sinal de que algo está errado com o nosso corpo. Se alguma parte do seu corpo dói, e isso é um alerta de que algo deve ser resolvido. O tempo passa e você nunca se cura de forma definitiva. Sempre precisa tomar doses cada vez maiores, até o ponto em que os remédios deixam de funcionar, mesmo tomando a dose mais alta recomendada. Movimentos simples, como abrir uma garrafa de água ou subir as escadas, desencadeia uma forte crise de dor. Você não consegue dormir direto e nem ir ao banheiro sem ajuda. Os médicos, então, dizem que deveria tomar os remédios por mais tempo para que o tratamento convencional comece a fazer efeito. Meu pai me disse uma vez que o seu maior desejo seria morrer. Aquilo partiu meu coração. Eu me senti impotente naquela hora. Como eu não conseguia ajudar o meu próprio pai a acabar com a maldita dor nas juntas? Apesar das palavras fortes, eu achei que isso fosse só um momento ruim que ele estava passando. Mas eu estava errado. No domingo de manhã, meu pai se levantou cedo da cama e foi até a cozinha. Então, ele pegou seus remédios para a dor e tomou a dosagem máxima. Eu estou falando de remédios fortes, como Tramadol. Algum tempo depois, sem avisar, ele tirou o carro da garagem e saiu sem dizer uma palavra a ninguém. Nós até ficamos felizes porque achamos que ele estava melhorando por conseguir sair de carro daquele jeito. Mas o que nós não sabíamos é que o seu objetivo era concretizar o desejo que ele secretamente havia me confessado dias antes: acabar com a dor da pior forma possível. Saindo da cidade, a curva que corta um penhasco de mais de 12 metros de altura. Eu me lembro de passar por aquele local quando criança. Meu coração gelava só de olhar. Meu pai acelerou o carro 60, 70, 90 quilômetros por hora. Ele segurou firme no volante, decidido a se jogar com o carro do penhasco. Naquela mesma tarde, meu telefone tocou. Era do hospital. Senhor Roberto, aqui é a Luísa do Hospital Samaritano. Eu sinto dizer, mas o seu pai sofreu um acidente e o estado dele é grave. Meu pai estava no leito do hospital, entre a vida e a morte. Eu lembrei na mesma hora o que ele havia confessado dias antes. Então entrei em desespero. Eu me senti culpado na hora. Como aquilo podia estar acontecendo? Mesmo que meu pai sobrevivesse, aquele terrível acidente provavelmente levaria uma vida miserável por causa das dores nas juntas, que iriam piorar ainda mais. Foi então que eu recebi a ligação de um colega de doutorado. Roberto, disse ele, eu notei em sua voz uma grande ansiedade em me dizer algo. Lembra daquela pesquisa sobre a receita natural indiana para dores, que vinha sendo objetivo de pesquisa na Universidade de Harvard? Eu acabei de receber uma mensagem da equipe técnica responsável pelos testes. O método realmente funciona. Como médico e estudioso da área, eu sempre fui cético sobre coisas novas. E é por isso que, num primeiro momento, eu duvidei do que o Carlos havia me dito. Mas, se fosse verdade, aquilo poderia acabar com as dores do meu pai. Então, eu decidi verificar se aquilo realmente era verdade, porque se fosse, eu poderia ajudar o meu pai. Problema com a inflamação não é apenas a dor. O problema é que ela pode até levar à morte. Isso porque essas mesmas proteínas que atacam as duas juntas, músculos e nervos, também podem afetar o seu coração,
seus vasos sanguíneos, fazer você engordar, alterar o seu açúcar no sangue e até mesmo causar danos aos seus órgãos internos. De acordo com cientistas de Harvard, a inflamação é o principal fator em pessoas que sofrem ataques do coração. Ela pode danificar as células das suas artérias e causar o acúmulo de placas de gordura que vão levar ao entupimento das artérias. Ela também deixa os seus ossos, a cartilagem e todos os tecidos que conectam essas áreas mais fracos. Essa é a razão porque é tão importante que você tome uma atitude agora para controlar essa inflamação no seu corpo. Dessa forma, você vai ser capaz de eliminar a dor, proteger sua saúde e, finalmente, experimentar o alívio que você merece. Enquanto as pesquisas ajudaram a identificar essa proteína da dor, que está causando tanto sofrimento, outro grupo de cientistas descobriu uma maneira 100% natural de interromper esse processo. Algo que ficou desconhecido pela maior parte das pessoas por milhares de anos nas montanhas da Índia. Algo que nenhuma outra substância na Terra é capaz de fazer. Essa substância é capaz de interromper a proteína da dor antes que um incêndio seja desencadeado no seu corpo. Além de interromper o processo da dor, ela também aumenta a capacidade do seu corpo de se recuperar. Os músculos ficam tensionados por muito tempo. Eles cortam o suprimento de sangue necessário para irrigar a área onde dói. E com isso, estrangulam importantes e delicados nervos, causando ainda mais dor. Se você já sofreu com a dor ciática, você vai saber do que eu estou falando. Essa é a razão, porque cirurgias raramente conseguem resolver esse problema. É exatamente isso que nos traz o último componente da dor, que é a fibrose. Pode parecer uma palavra um pouco técnica, mas fibrose nada mais é do que uma cicatriz. Seu corpo cria pequenas cicatrizes durante o processo de recuperação. É como se fosse um tipo de cicatriz interna. A questão é que as cicatrizes também dificultam a circulação sanguínea na região e vão estrangulando importantes vasos sanguíneos e nervos. Veja agora o que você sabe sobre os 3 componentes que causam a dor, inflamação, tensão muscular e fibrose. Eu vou te mostrar uma maneira comprovada e natural de interromper esses gatilhos de dor. É muito simples, você precisa parar a dor na sua origem. Essa é a razão porque uma das substâncias naturais que eu vou te mostrar, comprovada por mais de 10.000 estudos científicos, é capaz de reduzir a inflamação, bloqueando a chamada proteína da dor. Qual seria essa substância? Eu estou falando da curcumina, o composto mais bioativo encontrado na cúrcuma longa. Eu sei que você talvez já tenha ouvido falar sobre a curcumina, mas o que eu estou prestes a mostrar é completamente diferente. As pesquisas recentes mostraram que a curcumina não apenas impede a ação da proteína da dor, mas também reduz a inflamação e promove a reconstrução da área afetada. Em outras palavras, a curcumina atua na origem da inflamação crônica. Essa é a razão porque essa substância 100% natural é capaz de interromper a dor aguda nas juntas, nos músculos e nos nervos, e ao mesmo tempo permitir que o seu corpo se recupere naturalmente. Na verdade, a curcumina é mais eficiente para a dor do que qualquer outro remédio que eu já experimentei durante meus anos de prática médica. Alguns benefícios da curcumina são: alivia a dor de forma rápida, reduz a inflamação, melhora a sua saúde, a imunidade, melhora a digestão, desintoxica. Sabendo pela minha experiência médica o quão poderoso é a curcumina e como ela age bloqueando a proteína da dor, a NFK, eu decidi criar a minha própria fórmula, no intuito de ajudar outras pessoas a terem um verdadeiro alívio da dor. Contudo, para isso, eu tive que focar nos 3 pontos causadores da dor: inflamação, tensão muscular e fibrose, ITF. E depois de 11 meses de testes, muito dinheiro gasto em noites sem dormir, nós finalmente conseguimos desenvolver o que eu acredito ser a maior fórmula de alívio da dor existente hoje no mercado. Eu estou falando da Curcumine. A Curcumine é a fórmula natural mais poderosa para alívio da dor. Sua composição é baseada em centenas de estudos científicos, na experiência milenar de remotas tradições orientais para tratamento da dor. Em adição à curcumina, a Curcumine possui mais 2 ingredientes essenciais que aumentam até 283% a velocidade de alívio da dor, mesmo nas situações mais graves. Ele faz isso agindo nas 3 causas da dor. Uma das etapas mais difíceis na hora de desenvolver a fórmula do Curcumine foi encontrar uma fonte de curcumina que fosse pura, ou seja, eu tinha a missão de encontrar uma curcumina que desse resultados e fosse de boa qualidade.
Essa busca me levou direto à curcumina BCM95. Veja, uma raiz inteira de cúrcuma longa contém apenas 2% de curcumina no seu peso total. Isso significa que você teria que consumir 16 colheres grandes cheias de pó de cúrcuma longa apenas para obter a mesma quantidade de curcumina que você obtém em uma única dose diária de curcumine. Mas esse não é o único problema. Os estudos têm mostrado que a cúrcuma longa é muito difícil de ser absorvida. Por isso, quando você combina a baixa concentração com a difícil absorção, você tem um grande problema. No entanto, a curcumine desenvolve todos esses problemas e vários outros. O curcumine possui um extrato concentrado de curcumina de 95%, combinado com óleo essencial de cúrcuma, resultando numa fórmula concentrada de fácil absorção e mais efetiva que todos os suplementos à base de curcumina existentes hoje no mercado. É por essa razão que o curcumine passou por todos os testes e recebeu o selo de aprovação da Anvisa. Ele é feito com o melhor extrato de cúrcuma longa existente, comprovado em mais de 50 estudos clínicos por sua segurança e efetividade. Basta uma olhada na literatura médica para ver por que a curcumina do tipo BCM95, mas eu quis ir além para ter certeza de que o seu corpo vai ser capaz não só de absorver melhor a curcumina, mas todos os outros ingredientes presentes na fórmula. Eu criei algo especial. Veja, as suas juntas foram danificadas durante vários anos. Elas sofreram um lento e desgastante processo de deterioração, e isso levou a um estado inflamatório que causou não somente dor, mas piorou ainda mais a situação do tecido cartilaginoso. E é por essa razão que o primeiro ingrediente adicional é um poderoso nutriente, capaz de melhorar as dores articulares, reverter os danos causados pela inflamação e melhorar a elasticidade das cartilagens, preencher e nutrir o tecido cartilaginoso, aumentar a absorção e síntese natural do colágeno. Eu estou falando do colágeno tipo 2, a maior proteína do corpo humano. O componente principal dos tecidos conjuntivos, incluindo tendões, ligamentos, pele e músculos. Outro grande desafio que nós enfrentamos foi encontrar um tipo de colágeno com moléculas menores e que fosse mais facilmente absorvido pelo organismo. O mercado está cheio de produtos à base de colágeno, que possuem pouca efetividade por causa da sua baixa absorção. Eu, como médico, sabia desse fato. E por isso precisei encontrar uma solução que realmente funcionasse. Foi por essa razão que nós investimos no melhor colágeno disponível hoje no mercado. O colágeno tipo 2 é o tipo mais indicado pelos especialistas. Veja só, ele é indicado principalmente para pessoas com alguns dos seguintes problemas: inflamação das articulações, lesão nas cartilagens, artrite reumatoide, doenças articulares autoimunes, como osteoartrite. Também outro problema são os radicais livres. Eles são resíduos tóxicos produzidos pelo oxigênio. Eles causam sérios danos às células e problemas que incluem dores nas juntas, músculos e nervos. Uma série de estudos publicados nos últimos anos mostrou como os radicais livres são um dos maiores responsáveis pela dor crônica. Normalmente, quando os radicais livres são produzidos, nosso corpo possui um sistema de defesa que luta contra eles. Mas quando a produção de radicais livres excede a capacidade normal do corpo de lidar com eles, o problema começa. As pesquisas apontaram forte ligação entre a produção excessiva de radicais livres e a dor crônica. A boa notícia é que, durante as minhas pesquisas, eu descobri um potente ingrediente capaz de lutar contra os radicais livres no seu corpo. Esse ingrediente cria um tipo de blindagem nas suas juntas, músculos e nervos. É porque na Índia, há milhares de anos atrás, quando as pessoas tinham algum tipo de sobrecarga muscular ou dores nas juntas, elas não tomavam remédios para a dor. Na verdade, elas recorriam a uma antiga forma natural de curar essas doenças, chamada medicina Ayurveda. A medicina Ayurveda tem sido usada há mais de 3.000 anos. Inclusive, foi muito utilizada nos tempos bíblicos pelo povo judeu. Foi por essa razão que eu decidi adicionar a fórmula do curcumine, esse importante ingrediente da medicina Ayurveda. Trata-se de uma planta originária da Índia, que reduz a inflamação, ajuda na circulação sanguínea periférica, reduz inchaços e é um poderoso anti-inflamatório. Eu estou falando do Gingiber officinal.
também conhecido como gengibre. O gengibre possui uma substância chamada gengirol, que é a responsável pela maioria dos benefícios que você viu. No entanto, para que você possa aproveitar todos os benefícios que o gengibre possui, você teria que consumir uma panela cheia de gengibre toda semana. E nós sabemos que isso seria inviável. Foi por essa razão que nós adicionamos a fórmula do curcumai, uma quantidade do extrato de gengibre com concentração ideal, ou seja, tomando somente a dose diária, você vai estar tomando o necessário para obter todos os benefícios que essa planta milenar da medicina Ayurveda é capaz de produzir. O gengibre previne que a fibrose seja formada nas suas juntas, mantendo a circulação sanguínea. Isso vai permitir a você restaurar a mobilidade e acabar com o problema das juntas travadas, que atinge mais de 80% das pessoas com problemas nas juntas. Imagine ser capaz de agachar sem sentir dor, levantar os seus braços acima da cabeça sem sentir desconforto, dobrar os joelhos ou pegar os seus netos nos braços sem precisar de ajuda. Tudo isso sem dor ou rigidez. Pense no orgulho que você vai sentir, sabendo que não depende mais dos outros. Você agora vai ser capaz de fazer tudo por conta própria, porque não será mais prisioneiro das limitações que a dor e a inflamação causam na sua vida. A primeira vez que eu iniciei a minha pesquisa, fiz uma extensa busca por produtos naturais para a dor no mercado, que tivessem toda essa combinação de ingredientes, ervas e nutrientes, mas nenhum deles era capaz de produzir esses resultados. Essa é a razão porque eu combinei todos eles na fórmula inovadora, chamada curcumai, e eu combinei que cada ingrediente, por uma razão específica, curcumina, BCM 95, pela sua capacidade de acabar com a dor ao impedir a ação da NFK, a proteína da dor, o colágeno tipo 2, pela sua capacidade de regenerar as juntas corroídas e desgastadas, renovando os tecidos cartilaginosos e os ossos. Extrato de gengibre para lutar contra os radicais livres, responsáveis pela dor nas juntas, músculos e nervos. Melhorar a circulação sanguínea nas regiões onde dói e reduzir a inflamação. Veja, após sair do hospital, meu pai começou a tomar o curcumai. Nós achamos que levaria pelo menos 3 meses para começar a fazer algum efeito. No entanto, nós tivemos uma grata surpresa, com apenas 1 semana tomando o curcumai. O meu pai já não sentia praticamente nenhuma dor. Amigos, família e pessoas de todos os lugares ficaram sabendo dos resultados do meu pai. Nós começamos a receber pedidos e pessoas de todos os lugares que queriam ter acesso a esse método milagroso. E os resultados? Incríveis! Preste atenção no que eu vou dizer agora. Por isso, pode mudar a sua vida para sempre. Depois de conseguir curar as dores de mais de 23 mil pessoas por todo o Brasil, os pedidos do curcumai começaram a crescer dia após dia. Não é de surpreender, afinal, se você descobre algo que funciona para você, irá indicar isso para outras pessoas que você mais ama. E foi exatamente isso que aconteceu com o curcumai. Além da demanda ser alta, nosso estoque, que já é limitado, ficou ainda menor. Isso porque a matéria-prima usada na fabricação do curcumai vem de fornecedores certificados, com vários componentes, sendo importados dos Estados Unidos e da Índia. Veja, algumas pessoas me dizem que cada frasco do curcumai deveria custar pelo menos R$ 497, por todos os benefícios que ele é capaz de fazer ao colocar um fim na dor. Eu não acho que eles estão totalmente em razão, afinal, isso seria menos que 1 mês de mensalidade de muitos planos de saúde. Mas o meu objetivo não é fazer disso um negócio e nem mesmo vender para um pequeno grupo de pessoas que seria capaz de pagar esse valor. Eu quero ajudar o máximo de pessoas possível a tornar o curcumai mais acessível. É por isso que você não vai precisar pagar R$ 497 por um frasco. Não vai custar R$ 397 e nem mesmo R$ 297. Na verdade, você pode garantir o seu frasco do curcumai agora, por apenas 12 vezes de R$ 19,70 no cartão de crédito, ou R$ 197 à vista no boleto ou Pix. E tem mais! Já que todos os estudos científicos recomendam que você continue usando os ativos o máximo de tempo possível, já que muitas pessoas cobram 3, 6 ou até 10 frascos ao mesmo tempo e dessa forma se protegem contra a falta de estoque, eu e o meu time criamos um desconto especial para você. Veja bem, se você escolher o kit para 3 meses, você vai pagar apenas 12 vezes de R$ 29,70 no cartão de crédito,
ou um pagamento de R$ 297 à vista, no boleto ou Pix. Ou seja, um desconto de 50% sobre o preço normal. Isso quer dizer que, ao comprar o kit para 3 meses, você paga menos de R$ 93 por frasco. E esse é o maior desconto que já conseguimos até hoje. Mas eu quis ir além e separei um desconto ainda melhor do que isso. Veja, as suas juntas não começaram a doer da noite para o dia. Elas sofreram um lento e desgastante processo de deterioração ao longo de vários anos. Por isso, eu sei da importância do curcumai para acabar com a dor e reconstituir as cartilagens destruídas no longo prazo. É por isso que, durante minhas conversas com o laboratório que fabrica o curcumai, eu pedi a eles que dessem um desconto ainda maior para que quem compra mais frascos. É por isso que, ao escolher o kit para 5 meses, você vai pagar apenas 12 vezes de R$ 39,70 no cartão de crédito ou R$ 399 à vista, no boleto ou Pix. Ou seja, um desconto de 60% sobre o preço normal. Ao aproveitar o maior desconto, você paga menos de R$ 79 por frasco.